Ok, esse é o lab que eu montei para vocês, né? Nós vamos já aprender a instalar essas ferramentas, o DAI e o X32DBG. É, eu vou fazer uma. Eu também tenho alguns binados aqui que nós vamos analisar eles. Nós vamos fazer uma breve análise deles, uma breve apresentação antes. Eu vou ensinar algumas técnicas de como vocês realizarem engenharia reversa efetiva no código de vocês. Algumas técnicas básicas, porque vocês não vão decodar o binário inteiro, vocês geralmente vão decodar uma função ou uma parte do código em si. No caso, para a instalação do debugger, o x64DBG, né, que vem esses dois dentro dele, né, que um é para binários de 64 bits, o outro é para binários de 32. Eu vou disponibilizar os links, né, no slide em si. Aqui nós temos o site do x64DBG, é só clicar em download, esperar e realizar o download para um zip. No caso do DAI, vocês têm que ir para esse site, ntinfo.biz, que também vou deixar no slide. E ele, vocês vêm aqui na versão 2.0.5 e baixam para a versão de Windows. Ele também é um zip, né? E também a gente vai precisar que vocês baixem este plugin para o X64DBG, que é um plugin que vai analisar funções da API do Windows e dizer quais são os parâmetros que estão sendo passados para eles. Eu também vou ensinar a instalação. Aqui tem eu baixei os dois, né? O DAI e o X64DBG. Eu simplesmente extraí eles para a parte de documentos. Uma extração normal. Aí no DAI eu só vim aqui, peguei esse binário aqui, eu cliquei nele, cliquei com o botão direito, Send to Desktop Create Shortcut. E ele criou um shortcutzinho aqui do DAI. Já o X64DBG, eu vim aqui, entrei na pasta dele, cliquei em Release, cliquei em X96DBG, cliquei em Setup, né, dentro dele. Ele vai pedir permissões de administrador para instalar no sistema e tudo mais. Vocês só dizem sim para tudo que vier, como se fosse um next install mesmo. Eu não estou com os binários aqui do API Defs, né? Vou até colocar de novo aqui no site do X-Analyzer, né? Aqui. Vocês aqui vão baixar a APIs Def e esses dois arquivos aqui. O DP32 e o DP64. Quando vocês baixarem, vocês vão na pasta do X64DBG. Vocês vão clicar primeiramente na dia 32, depois em plugins e vão descompactar a pasta, o arquivo, né, do APIs Def com o nome que ele está, né, APIs _def nessa pasta e copiar, colocar também o xanalyzer.dp32 nessa pasta. Depois vocês vão voltar, vão para o de 64, na mesma pasta do de 64, né? E fazer a mesma coisa, só que copiar, extrair, né, a APIs def nessa pasta. E também
Só que nesse caso, vocês devem colocar o .dp64 na pasta. Feito isso, vocês já devem estar com o ambiente setado a partir daí. Já deve estar aqui no menu de contexto Debug with x64dbg. Eu vou fazer uma breve introdução a estes arquivos. Eu fiz um desses arquivos e obtive os outros dois de alguns sites de CTFs, que eu até posso deixar um desses sites, né, no slide em si, na descrição. E basicamente eu vou abrir aqui o CMD. Vou ir para a pasta que eles estão, no caso desktop. Aqui vocês podem ver eles, né? CrackMe, CrackU e o Easy. Aqui eu posso executar os dois primeiros, né? Que nós vamos fazer o Easy e o CrackU. Ele pede uma senha quando a gente digita algo. E ele diz se a senha está correta ou está errada. Então a gente vai ter que ver uma maneira de craquear isso, né? Fazer com que ele execute sem necessidade da senha ou a gente descobrir a senha. No caso temos o CrackU também, outro binário, que ele diz que o uso dele é CrackU e colocar PES, né, via argumento, via argv, né? Por exemplo, Java. Aí ele diz se está correto ou errado também. Já o CrackMe 2, ele é um software com GUI, né, com interface gráfica, que ele diz Unregistered software, please crack me. Ou seja, nós devemos registrar o software em algum nome, o nosso nome, por exemplo. Ele só diz isso. Então, nosso objetivo é fazer com que ele seja registrado no nosso nome. No caso, vamos começar a analisar, por exemplo, o Easy no DAI, que é um analisador de arquivos PE, arquivos binários. O DAI ele tem uma interface bastante amigável e bastante simples, só que bem poderosa. Aqui ele diz qual foi provavelmente o compilador que foi usado. No caso aqui foi um GCC via um MinGW. E o linker que fez o processo de linkagem do arquivo executável. Vocês podem explorar toda essa interface, saber o que é entropia, pesquisar sobre isso. Tudo que vocês não souberem, vocês pesquisem. Isso daqui também, o que seria esse PE, no caso, né? Só que nós vamos focar aqui no básico, que seria ver as strings. Aqui nós temos várias opções de strings, se a gente quer uma string Unicode, strings criptografadas que ele tenta identificar, links, HTTP, HTTPS, etc. Nós vamos só clicar em Search, nós vamos clicar em ANSI Search. Se vocês forem ver, nós temos várias strings dentro desse arquivo, ou seja, ele vai procurar várias strings no estilo C, né? Strings ANSI, né? Strings ASCII. Nesse binário, vocês podem ver aqui que tem bastante informação, né? Bastantes strings, muitas strings. Boa parte delas são colocadas mesmo pelo próprio compilador. São informações de sessões, como vocês podem ver, .text, .data, tudo mais. Algumas delas pertencem ao cabeçalho do DOS, né? Quem estuda PE sabe o que eu estou falando, né? Só que aqui, se vocês forem ver, nós temos aqui uma string meio suspeita, senha super segura.
Algo que um compilador não vai colocar uma string dessas, né? Senha super segura. E nós também temos aqui algumas strings que também não foram colocados pelo processador, pelo compilador. Por exemplo, type the password, correct password, wrong password. O programador colocou isso. Uma dica em CTFs, né? Se você suspeitou que você está analisando binário e tem alguma string desse tipo que levante suspeita para você, você testa. Vamos testar aqui. CMD já está aqui aberto, né? No caso vai ser o programa Easy. Easy, certo, eu tenho que fechar ele, né? Lembrem dessa senha, né? Senha super segura. Vou até copiar ela aqui. Senha super segura. Pronto. Tem que fechar porque o Windows é assim, né? Pronto. Se eu digitar qualquer coisa, não vai. Agora, se eu digitar, né? Se eu colocar, executar o programa, colocar a senha, aqui diz senha correta. Ou seja, nós já identificamos qual é a senha, sem nem precisar tocar em uma linha de assembly. Essa é a mágica da engenharia reversa. Mas nós vamos ver aqui mais ou menos como ele se comporta, o arquivo dentro do debugger. Uma coisa que eu queria recomendar a vocês, pelo menos para essa aula, é vir clicar duas vezes, né, executar o x32dbg, vir aqui em opções, deixa eu ver, vir em opções, preferências, tirar o System Breakpoint, TLS Callbacks. Se quiser também você pode mudar algumas opções, tipo colocar tudo em uppercase, algumas opções mais de GUI, né, GUI, de interface gráfica, mas essas deixem dessa maneira. Eu vou carregar o binário, agora vocês podem fechar o programa. Agora eu vou clicar com o botão direito, Debug with x64dbg. Pronto, ele já vai abrir uma telinha dessas, tudo mais. E aqui eu já estou parado no entry point. O que eu desabilitei ali ia fazer com que parasse antes da execução do código anterior aqui, que é algo que não nos interessa por enquanto. O entry point, que também dá para ser analisado pelo DAI, Detect It Easy, né? Geralmente ele vai ser o endereço do primeiro byte da .text, que é a seção de código, ou seja, é o primeiro byte executável do código, digamos assim, do programa. Então, ele ainda não é a main. Existem várias formas de buscar a main, mas eu vou ensinar aqui algumas técnicas, outras técnicas de engenharia reversa. Como por exemplo, vocês podem ver aqui que eu estou no módulo Easy, né? Aqui nós temos o estado dos registradores. Vocês podem checar. Estado dos registradores. Aqui nós temos o que está na pilha. Aqui a gente pode também modificar os dumps, né, que seria localizações da memória, transformar esses locais da memória em ASCII, por exemplo, para ler strings. Imagina que aqui nesse endereço de memória 401156 tem uma string, eu posso ler no dump. E aqui tem algumas informações extras do que ocorreu, né, desde o último passo que o debugger executou. No caso, nós vamos clicar em qualquer canto aqui, né? Vamos para o Search for Current Model String References.
E ele já vai abrir essa página, essa paginazinha nas referências. Aqui nós conseguimos ver algumas strings que pertencem ao módulo atual, né, o que está sendo executado. No caso, a gente consegue ver type the password. Isso daqui, né, que é um format string, que geralmente é utilizado tanto em printf quanto scanf, funções que printam, então recebem algo em C. A senha super segura em si, né? Senha correta e senha errada. Bem, a partir daqui eu posso, por exemplo, vamos seguir aqui, né? Você clicar com o botão direito no wrong password, por exemplo, ou correct, né? Correct, vamos no correct primeiro. Follow in disassembly. Ele já te leva para onde essa função, essa string está sendo utilizada no código. Se nós formos dar uma olhada aqui em cima, isso daqui parece muito com a main típica de um programa pequeno. Já está pedindo um input do usuário e tudo mais. E aqui, a partir da análise desse código, eu já consigo, análise estática mesmo, já consigo fazer algo acerca disso. Aqui, como a gente estava estudando, daqui é o prólogo e aqui é o epílogo da função, né? Esse end SP com esse valor, para quem quiser pesquisar, isso aqui se chama stack alignment, alinhamento de stack. Não vou entrar nessa questão porque não diz respeito muito ao que a gente vai estudar agora, né? Se vocês forem ver aqui, ele vai chamando algumas funções, algumas que vocês já conhecem, tipo a memset, printf, scanf, strcmp. Eita! Então a gente já pode ver aqui alguma lógica nesse programa, né? Primeiro ele vai printar uma mensagem. Lembrem-se que o printf precisa de um argumento e eu já estou passando ele via stack. Lembrem das calling conventions. Eu estou passando esse endereço aqui, 40, 30, 35, em hexa, claro, né? Ou seja, o printf vai printar esse endereço. Como eu posso saber disso? Eu aperto F2, seleciono, né? E aperto F2 e dou um run aqui, ó. Clico aqui nessa seta. Pronto, a IP está aqui, ou seja, ele vai executar isso aqui. Ou seja, ele vai colocar isso aqui na stack. Quando eu colocar aqui, ó. Quando eu clicar em Step Over, ou seja, Step Over ele só vai fazer, só vai dar um salto de uma instrução para a outra. Se vocês forem ver aqui na stack, em SP tem Type the Password. E se eu clicar mais uma vez para ir para o call, né, no Step Over, ele vai passar, né, o printf já vai para a próxima instrução. Só que se vocês vierem aqui, tá Type the Password. Por enquanto não dá para digitar nada, porque ele não chamou o scanf. Mas é interessante analisar o código assim, principalmente quando está aprendendo, quando vocês estão aprendendo. Nós vimos aqui que ele faz algumas operações com a pilha e tudo mais, né? E depois faz um scanf. Vamos ver. Certo. Ok. Quando vocês clicarem novamente no Step Over, dentro da stack, né? Ele vai ficar parado, por causa que ele está esperando o input seu, né? Nesse caso aqui apareceu porque eu já tinha digitado anteriormente. Mas se eu digitar senha, por exemplo, e apertar Enter, já vai para o próximo endereço de memória. Está aqui, na execução. Vamos seguir um pouco com o código.
Nós temos aqui que ele vai mover o que está em EAX, né, que é um ponteiro para senha super segura, para dentro dessa localização na stack SP mais 4. Aqui. Vamos seguir. E ele vai mover agora, no caso aqui, o que tinha SP mais 1C, provavelmente era a string mesmo, né? Um ponteiro para a string, para o primeiro byte, né? O Lea faz um ponteiro para o primeiro byte de senha, né? Do que a gente digitou e colocou em EAX. Depois, nessa outra instrução, ele vai colocar o que está em EAX para ele, no caso, né? Tá aqui, senha. Ou seja, eu tenho agora duas coisas no topo da pilha. Opa. Duas coisas no topo da pilha, duas strings. Senha e senha super segura. Quando eu fizer esse call, lembrem-se que strcmp precisa de duas strings dentro do binário em si, né? Não, passado como argumento. Quer dizer, então o strcmp ele vai fazer a checagem dessas duas strings, se elas são iguais, senha e senha super segura, ou seja, o que eu digitei com senha super segura. E depois vai fazer um teste para ver. Nós veremos aqui o teste, né, no caso, é fácil explicar. Ou seja, quando eu der um step over, ele vai para o teste AX. O teste, ele vai, assim como o CMP, ele vai fazer alguns testes nessa variável, nesse registrador. E no caso aqui, ele vai testar se for igual a zero, se a saída dele for igual a zero. No caso, como não foi, quando nós executarmos de novo, ele vai ir para o JNE, ou seja, jump se não for igual a zero. E ele vai para esse endereço aqui, wrong password, e depois um puts. E depois só retorna um programa. Vou até mostrar aqui. Pronto, wrong password. Então, nós sabemos, a gente analisou o código, a gente já consegue entender que o CMP, strcmp, vai comparar o que a gente digitou com senha segura.